primeira passagem está em Gênesis 3, versículos 1 e 2. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. É Provérbios 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Depois vem Ezequiel, capítulo 2, versículo 8. Na verdade, 2, versículo 9. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. E ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. E ainda, Apocalipse, lá no finalzinho, essa é a última página do Apocalipse 22 e 18. Ninguém está procurando, não, né? Apocalipse 22, 18 diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aqui tá. Então foram 4 referências, né? Uma que está em Gênesis, a outra que está em Provérbios, a outra que está em Ezequiel e a outra que está no Apocalipse. Bom, gente, eu queria pensar em algumas coisas aqui. A primeira é sobre essa questão que a gente gosta muito de usar, né? A gente usa logo isso para poder engessar os nossos pensamentos, né? A gente já começa no Apocalipse. Olha, está escrito, você não vem com essas novidades aí não, porque está escrito que você não pode acrescentar nada e não pode tirar nada da Bíblia. É assim que se diz, né? Por isso que eu fiz um percurso mais ou menos histórico dos Gênesis ao Apocalipse, dos principais textos que falam sobre isso, porque a gente precisa compreender algumas coisinhas para que a gente tenha paz, não só para anunciar o Evangelho, a palavra eterna que é Jesus, como também a gente precisa ter paz para receber isso. Porque a gente está sempre na questão do temor, até porque os textos que a gente leu, né? Em um, a mulher está sendo enganada. No outro tem uma ameaça. Não acrescentes nada à palavra de Deus, que toda a palavra de Deus é pura e ele é escudo. Então, se você acrescentar, você está lascado. Aí o outro chega a Deus para o profeta e fala assim: come o que você acha, come o livro, come o rolo. Né? E no Apocalipse você tem aquela coisa, olha, quem acrescentar alguma coisa vai ter acrescentado os flagelos. E quem tirar alguma coisa também vai perder correspondente aos flagelos. E a gente desenvolve essa tradição milenar, primeiro, de achar que toda vez que você está falando de livro ou de palavra, ele está falando deste livro e do que está escrito aqui. Né? E isso para nós que estamos tentando fazer valer mais um dos aspectos do novo nascimento, do arrependimento, para nós isso é um fato, porque qualquer coisa que você fala, você já é suspeita. Você está acrescentando, você está vindo com modinha. Né? O pastor piedoso, há 30 e tantos anos falando das coisas de Deus, aí ele usou a expressão que dava a entender que as coisas tinham que ser atualizadas. Aí pronto, virou uma herege. Até hoje eu tenho amigos, pastores, que zombam disso. Nem entenderam o que o cara falou, mas agora vai atualizar a Bíblia. Na cabeça deles, a Bíblia não pode ser atualizada. O que está escrito não pode ser atualizado.
E as razões que essas pessoas apresentam estão nessas 4 referências. Na primeira, começou a desgraça da humanidade, que a mulher foi conversar com alguém que perverteu a palavra de Deus, né? Porque a serpente, que é o capetônio, chega assim: é verdade que Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? E aí a mulher, tentando ser justa com a palavra que ela recebeu, vai falar: não é verdade não. Deus falou que a gente pode comer de tudo. A gente só não pode nem tocar na árvore que tem um fruto proibido. Que também Deus não tinha falado isso, mas ela já tinha caído no ponto da serpente ali, né? Ali ela já tinha sido cooptada. Olha, Deus até falou que podia fazer tudo com as árvores, só não podia comer do fruto proibido. No caso do Ezequiel é aquela coisa: ou você come do rolo desse livro, ou você está lascado. Come isso aí, essa coisa bizarra. E essa metanoia, esse arrependimento, ó. Seres humanos comuns não comem livro, mas você vai comer livro. Aí você pega o pastor Lucinho e vai cheirar a cocaína no livro, né? Aí lá pastor Lucinho, que nesse dia virou pastor Luciferzinho, né? Porque aí você acha que o profeta Ezequiel é doido porque ele tem uma visão de ele ter que comer um livro e começa a falar que ele é Jesus Freak. O Jesus Freak é tráfico de Cristo, tô louco com Jesus, isso aqui é a minha carreira, ó. Né? Não sei se você lembra, virou moda isso aí, virou evento no Mineirinho, né? Quando as nossas crianças aqui tinham entre 10 e 9 anos de idade. E no final, você tem essa ameaça que fecha a Bíblia, né? A Bíblia é fechada com a ameaça. Quem acrescentar vai ter os flagelos acrescentados. E quem diminuir, se tirar qualquer coisa, Deus tirará a sua parte na árvore da vida, né? Então vai comer menos, vai se alimentar menos. Agora, a primeira coisa interessante desses 4 textos é que eles estão numa situação mítica, né? O que é a situação mítica? Eles estão na linguagem polissêmica, numa situação de visões, né? Não é porque é mítico que vai ser mentiroso, mas é porque é mítico que de um lado você está vendo o lado que não se vê da verdade, você está vendo o lado que a gente não vê da realidade, né? Não foi a serpente que falou com a mulher, mas é o diabo que fala conosco desde sempre. E nos nossos melhores meios, nas nossas melhores sensações, está tudo ali, aquela conversinha, os exageros que nos fazem sentir culpa, né? A gente tem culpa de ser humano. Ao mesmo tempo, a gente não tem culpa de ser humano fora de Deus, que é a velha proposta da serpente que está no texto mítico. No segundo episódio, você tem um provérbio, porque a primeira pergunta que você precisa fazer está escrito assim: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam, nada acrescente às suas palavras. Aí a primeira pergunta que deveria tomar conta é: mas o que é que ele está chamando de palavra de Deus? É o bolo que estava no templo? O que ele está chamando de palavra de Deus? Né? Por sinal, um provérbio de Salomão. E na verdade, Salomão foi aquele homem que recebeu a palavra de Deus de maneira bem personificada do seu pai Davi, né? Davi foi um homem que, para ir na guerra, para voltar na guerra, para planejar a construção do templo, para planejar a construção da casa dele, para recolher um monte de objetos lá de Hadadezer, rei da Síria, ele fez isso tudo consultando a Deus. Então Salomão ficou assim: meu pai é doido, mas a loucura do meu pai é que ele fez isso tudo que ele fez foi palavra de Deus. E Deus não se deixou ocultar, porque depois que Davi morre e passa o reino dele para o Salomão, aí Deus vem para Salomão e fala assim: olha, eu escolhi você para substituir o seu pai. Seu pai queria fazer um monte de coisa aqui, mas eu não deixei ele fazer. Mas agora eu vou mandar pessoas para você, aí para o Salomão construir seus palácios, seus templos, suas grandes obras. Ele fez isso tudo ouvindo a palavra de Deus. Não foi nada escrito no rolo, foi palavra de Deus. Isso foi uma coisa tão poderosa que é daí que a gente tem até a maçonaria tentando ter uma raiz judaico-cristã, né? Porque ela vai falar assim: como é que começa a maçonaria? Começa-se com antigos construtores, que eram os marceneiros, que eram as construções de madeira. Começa-se com construtores consultando divindades, porque eles leram na Bíblia que teve um tal de Irão-Abi que construiu coisas para o rei Salomão. Ué, quer dizer que toda a construção de Salomão foi feita com consultores consultando divindades? Aí então nós vamos
consultar as nossas divindades. Aí vem aquele colorário de divindades, né? Baphomet, que é o mais queridinho do Michel Temer. Você vai ter um monte de divindades que você julga serem divindades, incluindo o Deus cristão. E aí você vai consultando as divindades, e o primeiro sinal de que você está ok com a divindade é que de um lado você contribui muito, de outro lado você faz muitas promessas, e a prosperidade material ela é visível. O Salomão, para ele falar assim, toda a palavra de Deus é pura, ele está falando assim, eu cheguei até aqui ouvindo as palavras de Deus, seja através dos sacerdotes, seja através daquilo que o meu pai me legou, seja através de um construtor que construiu meus palácios e minhas coisas. Tudo foi palavra de Deus. Quer dizer, não acrescenta nada não. E aí ele vai dizendo isso. Só que ele tinha uma experiência mística. A gente abandonou a experiência mística para ficar com a experiência concreta, material de um livro que está acabado. E que até falar isso você já promove inimigos. Porque, o cara está banalizando a Bíblia. Eu não sou daqueles que diz que isso aqui não é palavra de Deus. Mas eu preciso ser honesto e dizer que isso aqui é um dos aspectos das muitas manifestações da palavra de Deus. A palavra de Deus se manifesta lá no Éden, depois ela se manifesta de maneira escrita lá com Moisés, e depois ela vai se manifestando nos profetas, e aí os profetas vão fazendo a palavra virar livro, e quando a palavra vira livro começa a ter problemas, né? Porque de acordo com as etimologias francesas, embora a gente goste de ficar falando só do grego e hebraico, mas as etimologias francesas, écrits, ou escritos vem também de restos, né? Os psicanalistas que gostam disso, né? Os écrits de Lacan, que Lacan dizia assim, isso aqui chama écrits, escritos, porque isso aqui é o resto. Isso aqui é o que restou de uma verdade muito mais ampla, e eu acho que ele acerta demais quando ele fala isso, porque quando você está lendo aqui um texto bíblico, você está lendo o resto. E aí o que as pessoas fazem? As pessoas pegam o resto e querem eternizar o resto. Não, o resto é o que Jesus falou. Observe as escrituras que vocês julgam que elas têm a vida eterna, e são elas que testificam a respeito de mim. Mas até quando a escritura está testificando acerca de Deus, da sua palavra eterna, do verbo eterno que é Jesus, que Jesus é a palavra eterna de Deus, ele está fazendo isso de forma muito restolhal, é um restolho, é um restinho. Está escrito é resto, porque aqui você não tem a emocionalidade do negócio, aqui você não tem a fotografia do acontecimento, aqui você não tem um monte de coisa, aqui você tem o portal para se relacionar com a palavra viva que não para na letra. A palavra viva, por isso que também não é nenhum um desestímulo, né, que a gente deixe de ler a Bíblia. Pelo contrário, tudo começa, no sentido concreto, cotidiano do termo, é com a leitura da palavra. Né? Com esse texto pobre, misógino, racista, capitalista, é o contexto que o livro está escrito. Mas apesar do livro estar escrito assim, porque esse é o mundo das bestas, é o mundo anticristo, o verbo eterno salta quando você começa a ler. Porque você começa a ler uma coisa que escribas e fariseus nos legaram, mas quando você começa a ler, o Espírito que fala com você, e ele fala com você independentemente das Escrituras, ele vai fazer você entender o que você tem que entender aqui. Esse é um terreno que os teólogos morrem de medo, que pastor morre de medo, que padre morre de medo, que pai e mãe morrem de medo, porque você fala assim, mas aí você está muito místico nisso aí lá. E se o menino tiver uma alucinação e achar que é Deus? Que pensamento idiota! Eu confio em Deus ou não confio? Que é Deus quem vai visitar a gente até na nossa loucura, porque louco aqui todo mundo é. Né? Tem cada vez mais consciência que a performatividade da minha fé, ela passa por alguma estrutura neuronal, seja ela autística, seja ela TDAHística, seja ela esquizofrenística. Ezequiel, um dos que a gente leu aqui agora, se ele fosse passar por qualquer psiquiatra, ele sofria de esquizofrenia, porque o homem para ter visão esquisita. Né? Para começar, que um cara que tem uma visão que estava comendo um rolo e todo o ministério dele começa porque ele se viu comendo um rolo, aí você ia dos psicanalistas aos psicólogos. Ele se viu comendo um rolo, é só mudar a última vogal, que você entende o sentido desse profeta. Os psicanalistas de botequim. E os psiquiatras, cara,
Olha no que se baseia o seu ministério. Você sonhou que você estava comendo um rolo? É isso que se baseia o seu ministério? E aí o que a gente faz? A gente joga Deus que está dentro da Bíblia fora e a gente fica com o quê? Com as nossas produções científicas que são tão maravilhosas quanto em si mesmas fugazes. Eu sei que no último dia do meu curso na faculdade, no dia que eu assinei lá a minha declaração de conclusão de curso, eu estou assim, nossa, já tem um tanto de coisa aqui que já está invalidada. Porque você vai ter que ficar o resto da sua vida estudando, porque aquilo ali, na hora que você atravessa a rua, alguém lá em algum pós-doc está descobrindo outra coisa. Você não vai parar. Aí a gente quer que o Deus eterno, autor de todo esse conhecimento, esteja mudado, enquadrado e engessado no que está nas Escrituras. Sendo que Deus nunca se fez de rogado. Se você abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 27 e 29, lá vai estar escrito, né? Que Ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito de Deus que habita em nós é que vai nos ensinar. Que até para eu ler a Bíblia, eu preciso ser habitado pelo Espírito Santo. Então não tem saída, não tem segurança também não, porque qualquer segurança que não seja a minha relacionalidade com Deus, na verdade, qualquer segurança que não seja Deus me ensinando a relacionar com Ele, não tem segurança, não tem esperança, não tem nada. Mas por que eu estava pensando nisso aqui hoje? Porque, primeiramente, a gente está aqui em todos esses textos passando pela mística da experiência, né? Seja a Eva lá, tadinha, sendo iludida pela criatura que o autor bíblico conseguiu traduzir como serpente, seja o rei Salomão, que é outro cara idolatrado por nós, a gente não gosta de ler Bíblia, mas a gente idolatriza Salomão, e é uma tragédia quando você idolatriza Salomão. Porque Deus disse ao indivíduo Salomão, olha, eu te dei imensa sabedoria e conhecimento e inteligência, tal qual nenhum rei antes de ti e depois de ti terá. Eu estava falando de Salomão nas suas funções de sábio, de um rei que reinou em cerca de 1000 anos antes de Cristo, mas Deus estava falando daquela sabedoria operacional, porque a gente esquece que Salomão, mesmo sendo imantado pela sabedoria de Deus, ele era antes de tudo um indivíduo, e por sinal muitíssimo limitado, porque sabedoria vem da mesma raiz de sabor, né? E o sabor, ele é passageiro, o sabor, ele é característico, o sabor, ele é fugaz, ele é marcado no tempo e espaço. Então o Salomão foi imensamente sábio, considerado todas aquelas questões ali, porque até a palavra mais sábia que ele falou, muitas delas nem servem muito mais para nós mesmos, não. Quando eu estou falando isso, eu não estou invalidando a Bíblia, eu estou validando o Espírito Santo que me habita. Porque Jesus, para até deixar a gente com a autoestima um pouquinho mais elevada, ele chegou e falou assim, aqui está quem é maior do que Salomão. Como que dizendo, vocês estão muito salomonizados, vocês estão muito entendidos de Salomão. Olha aqui para mim, ó, o Capiel de Nazaré, o homem esquisito, o cara que você vai chamar de esquerdista, comunista, o cara que não tem visão empresarial. Aqui está quem é maior do que Salomão. O que a gente faz? A gente ouve essa palavra, acha linda, nem lê ela, a gente volta e fica nos provérbios de Salomão. E os provérbios de Salomão com os quais a gente fica são os piores, porque eu já vi 2 maus usos dos provérbios de Salomão. O primeiro é quando os pastores falam assim, não, deixa eu checar, provérbio é um livro de sabedoria. Você nem precisa ser salvo, basta você cumprir estes princípios que estão em provérbios, que dá tudo certo na sua vida. Eu acho tão trágico um ministro da palavra divulgar isso. Nós temos um aí famoso, né, um tal de Braddock, Mike Murdock. Ele foi chamado o homem da sabedoria do século XXI. Ele parou agora que ele está com uma doença aí, mortal, ele teve que parar. Mas ele era muito sábio, foi trazido aqui no Brasil pelas principais figuras evangélicas, porque ele é um homem sábio. O que é um homem sábio? É um homem que vai te fazer elaborar negócios. E aí ele pega muitos provérbios de Salomão para te ensinar a fazer negócios. E ele fala várias vezes, olha, você nem precisa ser convertido não, é só você cumprir os princípios bíblicos. Aí eles começam com Salomão e terminam dizendo, olha, eu não estou nem querendo que você aceite Jesus, apenas pratique a fé. Dê o seu dízimo que você vai ver sua vida prosperar. Eu tenho familiares lá no meu Nordeste que não têm compromisso nenhum com Deus, mas são pessoas muito prósperas no que fazem
Porque todo mês a pessoa tira o seu 10% e entrega para Deus. E aí é uma pessoa próspera, simples, mas então ele consegue tanto dinheiro. Mas eu fico assim, gente, eu estou falando aqui da minha percepção. Não estou nem falando mal da pessoa que faz isso, não. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus conforme a luz que recebeu. Então, eu quero entender que a minha familiar não recebeu a luz que eu recebi. Então, não recebendo a luz que eu recebi, ela tem um temor de Deus e vai lá, entrega direitinho e ela fica próspera. Feio sou eu olhar isso e pensar assim, olha, então eu vou dar o dízimo que eu vou ficar próspero igual a minha parenta. Como diz o Evangelho de Lucas, minha parenta. Não, gente, essa revelação não é para mim. Para mim é tragédia se eu der dízimo e ficar próspero e não ter compromisso nenhum com Deus, como aparentemente ela não tem. Né? Não tem porque nem tem tempo. Uma empreendedora trabalha de dia e de noite, coisa toda. Mas é interessante, mesmo sendo empreendedora, ter um tempinho para divertir, viajar, descansar. Mas é aquela coisa, eu não tenho tempo, às vezes é porque eu não tenho vocação. E amém. É isso que eu estou dizendo. Cada um dará de si mesmo contas a Deus conforme a luz que recebeu. Deus não vai cobrar de ninguém a luz que a pessoa não recebeu. Agora, feio sou eu, usando a experiência dessa pessoa e os provérbios de Salomão, falar, só pratica isso aí que vai dar tudo certo para você. Que coisa feia. Deixa isso para os, sei lá, filósofos fazerem. Né? Nós temos aí alguns filósofos que surgiram cerca de 400 anos depois de Salomão, que eles têm provérbios muito parecidos com o de Salomão, né? Então, aqueles versos curtos, né? Parecendo haikais. E amém. Agora, aqui a gente está falando de pessoas que deveriam ser arrependidas, ou seja, arrependido não é pesarosa, chorando pelos pecados, arrependido é eu vivo uma outra lógica. E a minha outra lógica significa, Jesus me disse que ele é maior do que Salomão. E até essa história de ele é maior, a gente cantou hoje aqui no Deus maior, isso é uma antropoformização, porque Jesus é Jesus. Ele é o único, ele não é o maior, ele é o único. Então, se eu conheço o único, por que eu vou domesticar o Salomão? Eu estava dizendo, tem dois problemas que a gente faz em relação ao Salomão. O primeiro é a gente usar Salomão para ensinar os outros a ficarem ricos sem Deus. Conforme o nosso Mike Braddock, o Mike Murdock. Segundo, é a gente ficar com o que há de pior em Salomão. Que são o quê? Precisamente os seus provérbios contra as mulheres. Salomão, ele foi sábio segundo o seu tempo, mas a sua sabedoria não o impediu de ter 1000 mulheres. E aí, como rei, a sabedoria dele era, vou fazer 1000 alianças. E 1000 mulheres eram 1000 casamentos, 1000 alianças, naquele momento onde ele não podia pensar diferente. Por outro lado, um homem que tinha 1000 mulheres, não sabia o que era viver com uma mulher. Tanto é verdade que o Salomão experimenta sua própria tragédia. Ele tem os seus provérbios colecionados pelos escribas, ele tem os seus eclesiásticos dizendo, eu fiz de tudo, eu experimentei de tudo e descobri que a vida é canseira. Que a única coisa que me restava fazer era temer a Deus, né? E guardar os seus mandamentos. E ele faz um livro altamente erótico. Eu estava na faculdade de letras quando um grupo lá da nossa turma fez um livro sobre o Cântico dos Cânticos. Ele fez um trabalho até arqueológico, e eles ficaram assustados porque a linguagem original de Cântico dos Cânticos é uma linguagem que hoje seria considerada pornográfica. Às vezes eu brinco com os meninos aqui em casa, brincadeira de fundo sério, que alguns funks são pornofunks, né? Claro que não era aquela coisa profana, mas era coisa picante, erótica. Então ali está escrito, eu vou subir na palmeira e pegar nos seus cachos. Está falando de apertar os peitos da gostosa amada. Né? Aí os meninos ficaram impressionados com aquilo. Mas sabe o que é mais interessante? É que o rei Salomão, com suas 1000 mulheres, faz um cântico erótico e picante desse para uma mulher que nunca seria dele. Olha a tragédia da existência. Todos os comentaristas sobre o Cântico dos Cânticos são unânimes nisso. Esse livro o Salomão fez em homenagem a Sunamita, que foi uma jovem que cuidou do rei Davi e que foi disputa entre os irmãos. E aí tinha uma reverência assim, eu não vou me casar com essa mulher porque ela cuidou do meu pai e não vai rolar, mas parece que Salomão tinha uma grande paixão por ela e ele não conseguiu. Aí do amor não realizado nasce o Cântico dos Cânticos. O que eu estou dizendo aqui?
que a sabedoria de Salomão é tão sabedoria, é tão vinda de Deus quanto perpassada por um ser humano, e a gente faz o que com ela? A gente ensina as pessoas a serem prósperas sem Deus, e a gente se apega a tudo de ruim que Salomão falou sobre as mulheres, das quais nada ele entendia. Ele não entendia nada. Porque seres humanos são fofoqueiros, aí Salomão faz o provérbio contra a mulher fofoqueira. Seres humanos são barraqueiros, aí o Salomão faz um tanto de provérbio contra a mulher barraqueira. Seres humanos podem ser irritantes, aí o Salomão faz provérbio contra a mulher que fala igual um desejar contínuo. Né? Seres humanos são sexualmente mal resolvidos, aí o Salomão faz um tanto de provérbios contra a mulher adúltera. E mulheres em posição de poder serão mulheres com a sua sexualidade, mas o Salomão nunca fez um versículo contra a sexualidade do homem no poder. Na verdade, ele confunde o poder da mulher com a sexualidade da mulher, que é a mulher adúltera. Então, você vai discernir o que Salomão chama de mulher adúltera? Ele está chamando a empreendedora de mulher adúltera. Ele está chamando a estrategista de mulher adúltera. Ele está chamando a anaconda de mulher adúltera. E essa é uma mulher falha como qualquer homem. Né? Falha no poder. Mas essa preocupação dele de desqualificar, que é desmascarada também por Jesus. E Jesus, aquele que disse, aqui está quem é maior do que Salomão, também não fez um provérbiozinho sequer contra as mulheres e fez vários contra os homens. Olha o teu olho direito está te fazendo tropeçar porque as bichinhas são gostosas demais. Arranca-o, porque é melhor você entrar no céu sem o seu olho do que ficar botando culpa na mulher e entrar com os dois para o inferno. Olha, se os teus olhos forem bons, vão te acusar de ser pegador, safado, comedor, igual fazem comigo. Eu estou numa festa, as meninas entravam chorando nos meus pés, beijando-os, enxugando com seus cabelos, e aí aquele monte de sacerdote com pinto duro falava, se isso fosse profeta, bem sabia quem é essa aí. Mas na cabeça deles é, ai, quem me dera que fosse eu. E Jesus dando mau testemunho. Mas Jesus, você não vai parar com isso não, Jesus. Aí ele, como que falam, aqui está quem é maior do que Salomão. Salomão era misógino, todos vocês são. Mas eu sou a ressurreição e a vida, e eu sou a transformação da sexualidade, da moral, do medo de vocês. E ele fazia de maneira artística, porque ele chega para o líder religioso e fala, sacerdote, olha só, eu cheguei na festa de vocês e vocês não ofereceram água para eu lavar os meus pés. Ela não, ela veio aqui e está lavando os meus pés com as lágrimas dela. Sacerdote, sabe como Salomão, eu vim para a sua festa, toalha para enxugar meu pé, porque nem água você ofereceu, né? Pois ela está enxugando os meus pés com os seus cabelos. Sacerdote, cheio da sabedoria de Salomão, eu cheguei na sua casa e você não me beijou com ósculo, que era o beijo que os homens davam, era uma festa de homens. Pois ela, a mulher que é, não deixe de me beijar. Não deixe de beijar os meus pés, que é humilhante para vocês. Por isso eu digo a vocês, ela muito vai me amar, porque ela foi valorizada na humildade dela, na obrigação dela. Nossa, mas eu comecei lendo aqui sobre não perverter a palavra de Deus. Então, o que o livro do Apocalipse fala, primeira coisa, já tentando ir para os finalmente, primeiro é isso, que a palavra de Deus que se fala em Gênesis, em Provérbios, em Ezequiel, em Apocalipse, é Jesus, é a palavra de Deus. Sem Jesus, Bíblia não vale nada. Aí, acerca da palavra de Deus que nos habita, como é que Jesus nos habita? O seu Espírito nos habita. Ele falou, é necessário que eu vá, porque quando eu for, eu virei e habitarei em vocês. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Que é aquelas palavras bíblicas de Jesus, né? Ele está falando de significados eternos e significados existenciais. As moradas de Jesus. É tanta vida eterna que a gente vai ter, quanto Ele morando em nós. Então, eu preciso ir, porque quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. É um levar longânimo, não é um levar assim, todo dia negociando. Olha isso aqui, olha, Salomão foi sábio, você não é melhor do que Salomão, mas você tem a sabedoria que Salomão não teve. E aí, é essa palavra que não é para ser pervertida. É essa palavra que não é para ser acrescentada. É essa palavra que não é para ser reduzida. Qual palavra? A habitação de Cristo em nós. E Paulo vai dizer, Cristo em nós, esperança da glória. Qual que é a glória?
É aquela glória evanescente de Moisés? Não. É a glória de Cristo que me habita, que Cristo em nós esperamos da glória. E aí é essa palavra que eu não posso perverter. É essa palavra que eu não posso acrescentar. Porque se Cristo é tudo em mim, eu vou acrescentar o quê? Agora a gente faz isso, né? Cristo passa a habitar em mim, me enche de dons, aí o que eu faço? Eu começo a fazer o que ele nos avisou que a gente ia fazer. O reino de Deus é semelhante a uns lavradores. Deus falou assim, eu vou precisar viajar, vou deixar aí tudo com vocês. Só que os lavradores foram ficando bons de serviço, foram ficando cobra criada, foram tendo a sabedoria de Salomão, foram se tornando pastores de mega igreja. E eles assim, aqui. Eu li o livro de Marcos, né? Esse cara tá lá, tem mais de 5 anos que eu não venho aqui, eu não sou campeão. Né? Nós somos estudados. Então, se ele voltar aqui, a gente dá nele um cacete, porque esse aqui agora é nosso, é fruto do nosso trabalho. Esquecendo-se de que a vida que eles têm, a vida que eles receberam e a fortuna que eles iriam receber depois de tudo aquilo, viria do dono da fazenda. Mas não, pegaram tudo para eles. E aí o dono mandou o filho, né? Eles mataram o filho. Aquilo que Jesus contou para os fariseus, que eles entenderam muito bem e quiseram matar Jesus por causa disso, é uma parábola que continua servindo para a gente. Olha, eu te dei ciência, eu te dei tecnologia, eu te dei Lei Maria da Penha, eu te dei Estatuto da Criança e do Adolescente, eu te dei, por meio dos poderes deste mundo, tantas coisas, igual aconteceu com o seu filho, foi essa semana, né? Semana passada. Eu quem te dei isso, porque o mundo jaz no maligno, mas a lei para o seu filho, eu faço valer. Aí o que você faz? Você vai abandonar o evangelho, porque você quer virar doutora em jurisprudência. Eu te dei conhecimento das complexidades humanas, você vai jogar fora o que eu te confiei, porque você quer virar pós-doc em psicologia, não sei das contas. Eu te dei casamento, eu te dei sustento, eu te dei filhos sadios, eu te dei tudo, mas você quer pular fora do barco, ou vai ficar no barco igual Cã, o filho do Noé, que atravessou todo o dilúvio, viu todos os grandes, espantosos, às vezes fedorentos milagres, porque tinha que limpar cocô de tudo quanto é bicho e dar comida para tudo quanto é bicho. Ele viu aquilo tudo, sobreviveu aquilo tudo para no final rir do saco do pai dele, mostrando que o espírito dele não tinha mudado nada. Eu destruí o mundo inteiro e o Cã continuou sendo quem ele era. Tendo que a coisa ruim que tinha nele reaparecer em Canaã e na sua geração. Então, alterar a palavra de Deus que está escrita em João, primeiro, não está falando de Bíblia. João, por exemplo, se você for na literalidade do texto, não está falando de Bíblia, está falando... Você vai pegar várias situações em Apocalipse, né, que tiver tempo depois do estudo que você vai ver. Já começa assim, revelação de Jesus Cristo. Aí depois, no capítulo 2, o anjo fala assim, escreve. Aí escreve para 7 vezes do Apocalipse. Aí já está construindo um livro. Quer dizer, já tinha a Bíblia já. Está falando do livro da revelação que ele estava recebendo. Escreve. Aí no capítulo 5, ele tem uma visão de um livro que era um rolo fechado, né? Um rolo enrolado com 7 selos. E aí começa a desenrolar o selo. E ainda não está falando do conteúdo do livro. Aí depois o 7º selo, na verdade é o sinônimo das 7 trombetas, os 7 avisos. Por exemplo, o 7º selo que abre o livro, ainda é tudo aviso, o movimento que o livro está se abrindo. Aí quando o livro é aberto, você tem aí os 7 flagelos que a humanidade atraiu para si e a mudança de reino, né? Esse reino aqui vai se transformar num novo céu e numa nova terra. É um livro aberto. Aí depois o anjo fala assim, agora escreve também. Bem-aventurado aqueles que lavam as vestiduras, os sangue do Cordeiro. E no final ele vai falar, olha, eu sou o João que recebi essa revelação. E a mim foi dito, olha, não acrescentes nada e não tires nada deste livro. De que livro que ele está falando? Do livro que ele viu durante a visão dele toda. Que não era a Bíblia. É um livro místico, simbólico. É a palavra eterna de Deus se manifestando ali. Né? Porque é interessante que Jesus aparece glorificado e depois Jesus se reduz ao livro. Que tem a ver com os acontecimentos, com essa guerra de salvação que a gente está exercendo o tempo inteiro. Sobretudo contra nós mesmos, porque o nosso grande inimigo a sair da nossa salvação somos nós, que ficamos tentados a acrescentar e a tirar as coisas que estão no livro. Como é que a gente tira e acrescenta? Começa com essa coisinha aí.
A gente é governado pelo bom senso. A gente é governado pelas melhores coisas, pelo amor, pela solidariedade. Eu tenho que correr atrás disso. E a gente está proibido de correr atrás das coisas? Não. Mas a gente deveria fazer isso como Davi fazia, consultando ao Senhor. Senhor, é isso que o Senhor quer? Senhor, mas está tudo na Bíblia. Uma das grandes maneiras de perverter o livro, a palavra eterna de Deus, é falar, já está na Bíblia. Vai ficar procurando a resposta de Deus porque já está tudo revelado. Não está para você, porque o Espírito Santo habita em você. Ele precisa te contar coisas, só que ele precisa que você não acrescente essa frase, que não está escrito aqui. Tudo está revelado na Bíblia, João. Escreve aí, João. Está tudo revelado na Bíblia. Deus nunca vai dizer nada taxativamente sobre o livro Bíblia, porque o livro Bíblia está num terreno extremamente gelatinoso das nossas percepções, das nossas conclusões, né? Das nossas idas e vindas. Então, não existe nenhum texto bíblico dizendo que na Bíblia está tudo revelado. Existe texto bíblico dizendo que em Cristo está tudo revelado. Aqui está falando, olha, eu sou o alfa e o ômega. É o livro que é o alfa e o ômega? Não. Ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Nele, todas as coisas estão resolvidas. Eu não posso acrescentar. O que seria acrescentar? Falar, Jesus não deu conta, né? Ele nem teve família. Eu não posso aceitar esse Jesus aí não, porque ele precisa de seus apóstolos para acrescentar o trabalho dele. Não tem nada para ser acrescentado, a não ser nas nossas vidas, na nossa percepção. Agora, quando eu troco o livro da revelação pelo livro concreto, aí a gente está cheio de problemas. E aí eu vou ser chamado de herege por quem adora o livro concreto. Eu vou ser chamado de alterador das escrituras por quem adora o livro concreto. Você quer uma heresia maior do que essa? As pessoas têm medo de crer em Jesus. E como é que elas expressam esse medo? Nossa, se alguma coisa aqui falhar, eu estou ferrado. Meu Deus, mas eu estou muito perdido se a minha salvação estiver aqui. E aqui eu reforço. Não estou pedindo a ninguém para deixar de ler a palavra. Por isso que eu também chamo o livro de palavra. Mas é apenas um aspecto da palavra que Deus é. Mas como ele é um aspecto concreto, o restinho, o restolho, aí eu sou muito burro se eu não começar pelo restolho. Eu sou muito burro, porque até a Cananeia quis comer do restinho que Jesus trazia. Eu não estou querendo começar pelo restinho que ele ficou. Porque a gente esquece disso em relação à Bíblia, né? Jesus disse, aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Nossa, você está mandando jogar a Bíblia fora? Não, eu estou dizendo que a Bíblia não pode ser elevada do jeito que ela está sendo nas nossas vidas, não. Até porque quem eleva a Bíblia nem a lê. Eu preciso me relacionar com Jesus, que vai me fazer ler e entender aquilo que está aqui, que tem a ver com Ele na minha vida. Então, que a gente nunca mais caia nesse ponto, né? Ai, eu não posso pensar assim, o assado. Eu tenho tido algumas falas que eu chamaria de ousadas, que eu jamais vou ser ouvido pela religião, pelo líder, seja lá por quem for. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre a sexualidade humana, sobre a vontade de Deus por caminhos e situações ocultas que a gente nem sabe. O que eu sei é que a gente não pode ficar com medo da palavra de Deus que habita em nós, que ainda que ela gere irritações, eu ia falar isso, né? Quem é que não ficou indignado com Jesus? Você acha que algum contemporâneo de Ezequiel recebeu a palavra dele? Ninguém recebeu a palavra de Ezequiel, nem as lideranças religiosas. Ela só virou palavra depois que foi embora. Né? Até hoje a gente não recebeu. A gente pega Ezequiel só na parte de Gog e Magog, porque está com raiva da China. Porque Magog é o nome antigo da Mongólia, né? Os povos islâmicos puxados. Aí a gente pega, a única coisa que o pessoal pega em Ezequiel é Gog e Magog. Né? O resto é uma leitura muito esquizofrênica. Alguém não ficou com raiva? Você acha que o povo tinha paciência para ouvir Salomão? Eles gostavam da fama que Salomão tinha. Salomão é ouvido por nós. E Apocalipse, coitado, as pessoas não têm paciência com aquilo. As pessoas variam entre o terror e a banalização. Ai, eu gosto porque eu não entendo. Então, já que eu não entendo, eu não quero nem saber. E aí, às vezes, a palavra eterna de Deus em nós vai ter essas feições de loucura, de banalização, de humilhação, de idiotice.
Né? E o final das contas, a gente sempre vai acabar aqui quando a gente fala de não banalizar a palavra de Deus. É que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, até quando eu sou um especialista nas Escrituras, se eu não tenho relacionalidade com Deus, eu já banalizei a palavra. Eu já fiz o que o João disse que não era para fazer com o livro. Eu já estou acrescentando ou tirando as verdades que Ele não só revelou a nós, como Ele faz habitar em nós. Então, por que você falou isso no culto de domingo de confraternização? Primeiro, que eu acho que as mentes que estão aqui conseguem ouvir. E segundo, é que a gente precisa se posicionar sem medo acerca disso. Né? A gente é muito emocional, né? Ele traz uma palavra sem amor, ele traz uma palavra que não tem afetividade nenhuma. E na verdade a gente precisa produzir. Claro, se de repente a gente é acossado por uma multidão, aí Deus vai me dar sabedoria para poder fazer alguma coisa com a multidão. Agora, talvez todo de tapa que eu tomar na minha cara eu preciso não me deixar iludir com essa história. Ah, você quer falar para todo mundo? Contrata uma assessoria de imprensa, seja marqueteiro. Não posso cair nessa tentação, porque ou o evangelho de Deus é poder em mim, ou ele não é evangelho. Né? Aí as mentes melhores falam assim, então tá bom, você vai morrer assim. A gente tem que morrer fiel àquilo que a gente recebeu. Isso é que é não acrescentar e não diminuir. E essa é uma luta que a gente tem todos os dias, o dia todo. De ter o cuidado e a prudência de não estar acrescentando e nem diminuindo aquilo que Deus revelou a nós. A sua palavra eterna que chegou a nós, com as nossas características, com o nosso entendimento. Né? E entender que o poder pertence ao Senhor. Ele é quem convence mentes e corações. Amém?